Pai do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast EBD em Síntese. Nesta feita, a lição de número 4 da classe juvenis, você já sabe, temos nosso programa todas as semanas para você, professor, aluno, como um canal enriquecedor para a sua vida, para a sua aula. E desta feita estaremos estudando sobre amor próprio, amar como a ti mesmo. O texto base está em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz: Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muito bem. Mais uma vez comigo estão os nossos irmãos Reinaldinho, pai do Senhor Reinaldinho. Pai do Senhor, meus irmãos. Muito bem. E a nossa irmã Milka Saldanha, pai do Senhor Milka, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Muito bem. Queridos, uma lição bastante importante. Estamos nesse trimestre estudando sobre o amor e desta feita, pegando aqui um trecho do versículo bastante conhecido, sobre amar como a ti mesmo. E aí eu queria que a nossa irmã Milka já falasse a sua palavra introdutória a respeito dessa lição. Você que já deu uma olhada na revista, viu que é uma lição bastante rica, com bastante conteúdo, bastante informação. Certamente será uma aula muito abençoadora. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor, você professor, você pai, mãe, até mesmo aluno, né, que esteja com a gente assistindo mais esse episódio. Então, a nossa lição desse domingo, ela vai tratar sobre o amor próprio. E é bem interessante porque é uma temática não muito falada às vezes em nossas igrejas, mas que ela é necessária, e na fase da adolescência principalmente, porque eles estão começando a construir a sua identidade própria. Então, isso vai mexer com seus sentimentos, com sua relação com o outro e com sua relação consigo próprio. Então, vai ser uma aula bem diferente e bem especial e acredito que inovadora na temática. A lição por si só já é inovadora, não tenho lembranças de nenhuma outra falando sobre o amor em 13 lições e sobre amor próprio menos ainda. Então, vamos aproveitar. Muito bem. Reinaldinho, nós vemos nessa lição, a gente já estudou para gravar essa aula e é uma lição que ela mistura alguns conteúdos da área teológica, mas também da área da psicologia, né? A autora ela teve esse cuidado de trazer algumas informações relevantes da sua própria área de atuação e trouxe também, claro, o conteúdo bíblico teológico para enriquecer ainda mais o conteúdo da lição número 4. Amém, José. É verdade. Se nós formos olhar, né? Nós fomos criados por Deus, né? Então, tudo que a Bíblia nos orienta acerca do amor, e esse é o tema, como bem colocou, o amor de Deus, né? Tudo que a Bíblia nos orienta sobre a psique humana, ela é verdade. Ela se torna verdade em nossa vida. O que acontece é que a ciência, a psicologia, a medicina, todas as ciências de alguma forma são auxiliares que nos fazem entender melhor alguns mistérios que Deus não revelou na sua palavra, como, por exemplo, as causas da depressão, as reações químicas que acontecem quando a pessoa tem depressão, quando se está apaixonado. Mas tudo isso, na verdade, são reflexos do próprio amor de Deus, né, em nossas vidas. A verdade é que tem um teólogo, o John Wesley, ele vai dizer que o amor de Deus, ele fala, o Deus do amor santo age em nós, e por isso nós podemos amar o próximo e amar também a nós mesmos. Na verdade, ele não fala sobre nós mesmos, mas como a palavra de Deus já nos fala em Marcos 12:31, a Bíblia, Jesus nos manda que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então fica evidente, fica claro que nós devemos amar o outro na medida em que nós nos amamos. Só que isso só pode ser alcançado, e aqui que entra o amor santo, o Deus do amor santo, isso pode ser alcançado através
da regeneração, através da salvação da alma, da libertação da alma. Tem alguns teólogos alemães que eles dizem que, do pietismo alemão, né, que chama, ele diz que nós só podemos amar ao outro, em verdade, quando nós somos nascidos de novo. Né? Então, para que eu ame o próximo, se eu tenho que me amar a mim mesmo, existe também, então, vice-versa, um amor próprio bíblico, um amor próprio que só pode ser atingido através da libertação, através do novo nascimento. E é isso que a irmã Thaís nos mostra aqui nessa lição, com muita maestria, de que os padrões bíblicos para a autoestima, né, que é o termo da psicologia mais adequado, a autoestima, ela deve ter fundamentos em Cristo, fundamento na palavra de Deus. E por isso que essa lição é tão importante para desmistificar alguma possível contradição, né, que possa haver nos conceitos dos nossos alunos. Muito bem. E uma definição que a lição nos traz desse amor próprio é justamente esse sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada um tem por si mesmo. Eu achei interessante uma pergunta que a comentarista trouxe, que é assim, como é possível amar e cuidar do próximo, Milka, se não amo e nem cuido de mim mesmo? Às vezes nós vemos isso nas igrejas, muitas pessoas que estão cuidando ou querem cuidar de grupos, né, de pessoas dentro da igreja, mas são pessoas que elas mesmas precisam desse cuidado, desse amor próprio para depois e assim, consequentemente, conseguirem cuidar, amar, zelar por aqueles que estão próximos de si mesmo. E isso é uma questão muito importante, porque, afinal, esse foi o mandamento do próprio Senhor Jesus, né? Reinaldo já falou, Marcos capítulo 12, Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Então, como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou amar o outrem? Como é que eu vou amar o meu irmão? Como é que eu vou amar alguém que ainda não professa fé em Cristo? Se eu mesmo não nutro esse sentimento por mim, então vai ficar um pouco mais difícil. Então, realmente, a gente tem esse costume, né, de se doar pelo outro, de viver pelo outro, de cuidar do outro, e não olhar para dentro de nós, ver como nós estamos, ver se a gente não precisa ser cuidado, ver se a gente não precisa se amar. Eu sou enfermeira, tenho a graduação em enfermagem, na verdade, não trabalho como enfermeira, mas é muito comum a gente ver os acompanhantes, os cuidadores dos pacientes adoecendo por conta do cuidado. E por que isso acontece? Porque cuidam do outro, se dão pelo outro, mas não se cuidam. E aí entra aquela questão: como é que você cuida de alguém que está doente se você está doente? E aí, o que é que isso tem a ver com amor próprio? Como é que você vai doar amor para o outro se você não se ama? O texto bíblico diz amar ao próximo como a si mesmo. Então, você vai oferecer ao outro aquilo que você tem, aquilo que você tem cuidado em você. Se a gente vê lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizendo, olha, você vai fazer para o outro não apenas aquilo que você não quer que façam a você, mas aquilo que você quer que os outros façam a você. E isso é diferente. Se eu É a não regra quero... de ouro A gente... positiva, né? Oi? É a regra de ouro no sentido positivo, que às vezes as pessoas usam no Isso. sentido negativo, né? Não faça o que não queiram que faça com, não queira que não façam com você, mas Jesus fala no sentido positivo, faça o que você quer que Isso. os outros façam contigo, né? Exatamente. Só que aí, para você querer, você tem que querer que façam bem para você. Chega um ponto de quando você não se cuida, você não se ama, que você não consegue nem mesmo se reconhecer no espelho e nem ao menos desejar coisas boas a você mesmo. Você não consegue se cuidar. Você não consegue se amar. Então, como é que você vai amar o próximo? A gente tem que entender que o amor, ele nas nossas relações, ele parte do princípio da existência de Deus. Então, primeiro a gente tem que entender que para amar a mim e amar ao próximo, eu preciso amar a Deus. E isso é um dos motivos do primeiro
primeiro mandamento ser amar a Deus. Um dos, né? Deus, ele é o centro do universo, ele é o centro das relações. Ele é soberano. Todo relacionamento parte de Deus. Então, eu preciso primeiro me relacionar com Deus para poder depois me relacionar comigo e conseguir me relacionar com o próximo da forma correta. Se a gente não entender o amor que Deus quer para nós e como a gente quer que vivamos, a gente não vai conseguir entender o que realmente era amor próprio e também não vamos conseguir entender o que é amar ao nosso próximo. Então, a gente tem que começar a colocar em nossas mentes e explicar também isso aos nossos alunos, porque essa realidade não é só para o adolescente, é para nós também, particularmente uma lição que daria para estudar a toda a igreja. A gente tem que começar a entender que amar a si próprio não é sinônimo de egoísmo nem de soberba. E isso acontece quando a gente faz esse amor próprio o centro de nossa vida. Ou seja, a gente se auto-idolatra, e aí isso é um pecado. Mas enquanto a gente usar isso de acordo com os padrões bíblicos, isso sim será correto e gerar bons frutos. Mas a gente também não fizer isso, se a gente não fizer do padrão correto, seja para menos, seja para mais, a gente vai acabar se prejudicando e causando grandes consequências para nós e para quem convive conosco. Então, professor, uma coisa que eu quero dizer a você, pai, mãe, que vai nos assistir, na verdade, é que a gente possa, com essa lição, também entender que é necessário a gente se amar e é necessário a gente aprender como fazer isso. O amor a nós mesmos, ele é dado por Deus e a gente tem que fazê-lo. A gente tem que saber como fazer. Então, professor, uma pergunta que eu lanço. Como a gente se ama? Como a gente deve se amar? Porque falar que a gente deve se amar é uma coisa, mas tem que saber como fazer isso. Perfeito, muito bem. Interessante porque a Bíblia diz, né? Se você não ama seu irmão, você não pode dizer que você está vendo, né? Você não pode dizer que ama a Deus a quem você não viu. Então, é uma cadeia de acontecimentos, né? Nós amamos a Deus, amamos a nós mesmos, mas esse amor a Deus é demonstrado justamente pelo amor que nós temos ao nosso próximo. E a medida que nós temos de amar ao próximo é justamente a medida de amor que nós temos por nós mesmos. Então, você vê que é um relacionamento que ele funciona no sentido horizontal, vertical, e é uma cadeia de coisas que nós precisamos atentar, né? Nós não podemos só amar a si mesmo, porque a gente se torna narcisista, um orgulhoso, egoísta, e nós também não podemos ser hipócritas. Não, eu amo o meu irmão, eu amo a Deus, mas como é que você está se relacionando com o seu próximo? Ou será que você só quer as coisas para você mesmo? Então, você é um egoísta, né? Você não demonstra nenhum tipo de sentimento de amor bíblico, genuíno, verdadeiro, se você está cometendo esses equívocos. E dentro dessa questão, a respeito do amor próprio, nós temos a questão da autoestima, né? Que é essa definição de demonstração de confiança, né? Em seus atos, em seus julgamentos. É claro que nós vamos ver no decorrer dessa lição os cuidados que nós devemos ter, né? De evitar os extremos. Mas é importante, e aqui a lição traz muito isso, essa construção que acontece em nossa vida, da nossa educação, da nossa família, bem como também da vivência que nós vamos ter em sociedade, que vão colaborar com essa construção da autoestima, Reinaldinho. E evitar, sobretudo, como cristão e como ser humano, os extremos. Exatamente. E aí surge, nesse contexto, uma pergunta de cunho teológico, né? Que é se o amor próprio tem espaço na vida cristã. Será que é possível, por exemplo, você conciliar Atos 20 e 24, que vai dizer que não tenho a minha vida por preciosa? Porque nós temos a noção, o conceito do ser humano é muito importante neste ponto. Veja, por exemplo, os católicos, né? Alguns católicos, não todos, eles têm uma noção que o ser humano é bom. Ele em si, ele é bom. Então, é muito fácil você ter amor próprio por uma coisa que é boa. É mais fácil, né? Eles dizem que o ser humano é aquela Santa Teresa, né? Ela vai escrever um livro chamado Castelo Interior. Ela vai dizer que o ser humano é um castelo
e o ser humano, quando ele vai entrando nesse castelo, ele vai descobrindo que Deus mora no centro, né? Mas o conceito bíblico, realmente, o que nós temos é que o homem é mau. Como é que eu posso amar uma pessoa que é assim? Não é? E aí a gente tem esse esquema aqui. Porque ele nos ajuda, em primeiro lugar, a conciliar essa ideia de não tenho nada, a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, e a ideia de Marcos 12, que diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Não há uma contradição, desde que haja uma soberania do amor de Deus. E veja, não é que você vai criar uma lista, né? Não é que você vai criar uma hierarquia de amor, né? Primeiro é Deus, depois é minha família, depois é a igreja, depois é meus amigos, depois é meu trabalho, depois é não sei o quê. Não. Deus não está nos pedindo para criar uma lista dessa onde ele está no primeiro lugar, no pódio. Não. Deus nos pede para que deixe que ele tome as estribeiras dos nossos amores. A ideia é que Deus seja o centro, né? E aí, através de Deus no centro, tudo vai ser nutrido. Não vai faltar atenção para sua família, para sua saúde física, sua saúde espiritual. Aqui eu botei devocional, mas é saúde espiritual aqui. A igreja, tempo para lazer, você vai ter tempo para tudo. Para tudo. Todas as suas áreas da sua vida vão estar bem nutridas de amor. E não é o seu amor, é o amor de Deus. E o amor próprio não foge a essa regra. Isso, que só se pode amar a si mesmo de forma bíblica quando você nasce de novo, quando você é regenerado. E aqui que está o ponto, eu acho que esse é o ponto de equilíbrio. É o ponto de Deus. Se você bota Deus no centro da sua vida, se você esquece essa ideia de você fazer essa listazinha e você deixa que eu organize Deus. Eu vou botar aqui o primeiro lugar, depois pode deixar comigo. Não, deixa com Deus. É melhor, porque você vai ter tempo para tudo, você vai saber, Deus vai lhe dar graça e inteligência para você se organizar e saber dispor de todo o seu tempo, de todo o seu amor de forma diversa. Vai ter amor até para o seu bichinho de estimação, vai sobrar para ele também tempo, para sua família, para você mesmo. Né? E eu acho que, como você já falou, né? O excesso de autoestima, ele é muito perigoso, e a baixa autoestima também é muito perigosa. Por isso que Deus tem que estar no meio, porque ele vai saber equilibrar bem o nosso amor próprio. É nesse gancho que você deixou que eu queria... Milka vai falar? Pode falar. Então, é a questão do equilíbrio, o provérbio já fala, né? Que a gente necessita de equilíbrio. E a gente necessita dele. E por mais que pareça contraditório, como o Renan falou, a questão de não ter a nossa vida como preciosa, com relação a amar a si próprio, mas vamos entender. O texto diz que a gente não deve ter nossa vida como preciosa porque a gente entrega ela a Deus. Então, o que Deus quiser fazer com ela, nós iremos aceitar. E, no final das contas, isso é um ato de amor próprio, porque a gente está entregando nossa vida àquele que tudo faz, àquele que tem os melhores caminhos, e mesmo que esse caminho leve a uma morte, como os mártires, por exemplo, mas eles viveram uma vida que agradava a Deus. E que vida melhor é essa? Uma vida que agrade a daquele Deus que cuida, que é o Deus que provê, que é o Deus que dá saúde, que é o Deus que ressuscita. Então, na verdade, não é contraditório, é você entregar a sua vida àquele que é o dono dela e aquele que vai cuidar de você, e é o mesmo Deus que diz, olha, se você estiver cansado, estiver sobrecarregado, venha para mim que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, é uma forma de cuidado. E aí, lembrando da pergunta, se tem espaço na vida cristã, tem que ter. Deus nos fez, Deus criou, Deus é amor, Deus mora em nós e Ele nos ama. Então, como é que a gente não se ama? A gente não deve ter a mais. A gente não deve ter o excesso, soberba, que é a gente já entrando no próximo tópico, mas necessário. Muito bem. É justamente nesse gancho que vocês já me guiaram aqui, que é o tópico 2, que é justamente o cuidado com esses excessos, com esses extremos. E a lição traz justamente a autoestima em excesso e a baixa estima em excesso. E nesse primeiro subtópico, ele traz algumas características que são autossuficiência, hipersegurança,
narcisismo, egoísmo, intolerância e orgulho. São características bem frequentes, são sintomas na nossa sociedade pós-moderna, principalmente na juventude, onde a gente às vezes acha que sabe tudo, que que a gente não precisa de conselho de ninguém. E esse é um perigo que nós corremos quando temos essa autoconfiança em excesso, né? De não assumir os nossos erros, porque se eu sei, se eu tenho conhecimento, e como é que eu nunca erro? Eu faço tudo certo, é alguém que erra, mas eu não. E a gente termina com aquela velha síndrome de Adão, né? Não, não foi eu não, foi ela, foi fulano, né? Foi a mulher que tu me deste. E o ser humano caminha justamente nisso. Eu estava me lembrando, antes de passar para Reinaldinho, de uma igreja que tinha uma autoconfiança, a igreja de Sardes. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da cidade de Sardes, nós vemos que era uma cidade que ficava no alto, e aqueles cidadãos ficaram tão confiantes que ninguém iria chegar ali, que eles simplesmente abandonaram ali a segurança. Não, ninguém vai chegar até nós, vamos deixar esse aqui, a gente já está muito seguro. E aquela cidade depois foi completamente destruída. E é tanto que a igreja foi um reflexo disso, porque o texto diz, né, que tem nomes que vives e estás morto. Então, essa autoconfiança em excesso, ela leva à destruição. Até como diz o sábio Salomão, né? A soberba precede a ruína. É verdade. Os homens odeiam a Bíblia, e aqui eu trouxe uma frase de um pastor. Ele diz que os homens têm odiado a Bíblia não porque acham contradições nela, mas sim porque ela contradiz o que o homem pensa de si mesmo. Na verdade, é o que nos irrita, vamos dizer assim, o que nos irrita, entre aspas, nos irrita na palavra de Deus, porque ela é contra nós. E a maior prova de amor próprio que você pode ter é realmente se entregar, reconhecer a sua insuficiência. Né? Quando nós reconhecemos nossa insuficiência em Cristo, porque não basta só você achar que é suficiente. Porque pessoas o tempo todo se acham insuficientes, se acham menosprezadas, se encontram deprimidas por sentimentos suicidas, né? Tudo isso, mas não basta só esse sentimento de constrangimento, de arrependimento, de reconhecimento da sua incapacidade. Também é necessário que se tenha a confiança em Cristo, que se reconheça Cristo como seu Salvador. Você está certíssimo, José. A comentarista aqui está certíssima. Pessoas autossuficientes, pessoas hiperseguras, não precisam do Evangelho de Cristo. A maior próprio que você pode ter na sua vida, na nossa vida, na minha vida, é reconhecer que eu nada sou. Né? Não é baixa autoestima. Eu não estou falando aqui que você tem que se menosprezar. Não, não é isso não. Mas é porque diante do sacrifício de Cristo, diante da palavra de Jesus, diante dos evangelhos, não tem como eu não me sentir dessa forma. Agora, depois que você recebe o amor de Cristo, depois que você recebe o novo nascimento, é impossível que você não se ame. É impossível que você não tenha o amor de Deus em si próprio. É impossível. Porque, veja, isso a gente com certeza conhece alguém que é muito crente. Aquela pessoa que sempre ora, que sempre está lendo a palavra. Essas pessoas que fazem isso verdadeiramente têm um semblante feliz. Né? Aqueles irmãos mais velhos que já passaram aquele tempo na caminhada, né? Sempre vêm com um sorriso no rosto, sempre vêm felizes. Por quê? Porque são primeiro felizes consigo mesmo. Eles sim reconheceram que eles amam a si mesmo de forma bíblica e por isso amam o próximo como a si mesmo, né? Fazem, como José disse, fazem para os outros como que para si. Isso é como é como se você fosse montar um prato de almoço para você e você dá para o outro, né? Filho, como fosse para mim, pegue, é seu. É uma abnegação. E esse é o primeiro caminho, né, para a salvação do homem, é reconhecer
e nada somos. Reconhecer, é como o Zaqueu fez, né? Olha, eu fiz, eu errei. E se eu tenho feito isso mesmo, eu vou devolver até mais. E através desse passo que nós damos, aí Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, né? Este também é filho de Abraão. A partir do reconhecimento dele como homem, não do jovem rico, né? Do amor às riquezas que a gente tratou em outras lições, daquele amor, aquela idolatria que ele tinha pelos bens que impediram ele de seguir Jesus, Mil. Isso. E eu quero fazer uma ressalva, porque quando a gente fala de essa autoestima elevada, a gente acaba achando que a gente não deve reconhecer as nossas qualidades. A gente falou um pouco tempo antes sobre a questão do equilíbrio. O equilíbrio é necessário. Quem viu falou muito bem. A gente vai se amar a partir do momento que a gente entregar verdadeiramente nossa vida a Cristo e deixar que Ele tome o controle dela. Só que a gente tem que entender que muitas vezes a gente entrega a nossa vida a Deus, Deus começa a controlá-la, Deus começa a nos abençoar, começa a dar um talento, um dom, até porque Deus deu pelo menos um talento. Eu gosto de frisar isso muito quando a gente fala para adolescentes e jovens, porque às vezes eles se acham que não têm utilidade, né? Não sabem fazer nada. Só Sou que, na pregador, verdade, não sou pelo menos uma cantor. coisa. Pode Só é ser. pregador, cantor, né? O resto, não, o resto Só Não sei não fazer nada. aquecedor de banco. É, É, exatamente. Eles acham que não sabe fazer nada se não for alguma coisa de destaque. Só que cada um sabe fazer alguma coisa. Qual é o problema? É que a gente vive numa cultura, até mesmo uma cultura dentro da nossa igreja, de que a gente não deve reconhecer aquilo que é qualidade. Porque isso vai ser soberba. Porque isso está sendo sinal de que a gente está assim e vai descendo. E não é por aí. Uma coisa que Deus tem trabalhado comigo já há alguns anos é justamente essa questão. O que acontece? Deus nos dá um talento, por mais simples que seja. Vamos supor que você sabe lavar uma louça muito bem. Rápido e bem. Não é para qualquer um. Você pega uma pilha de louça depois do almoço, uma em família, para lavar rápido e bem, demora. Mas tem gente que lava com uma facilidade e sempre foi assim. Você quer dizer que isso não é uma qualidade sua? É uma qualidade. É uma qualidade tão boa quanto aquele que prega, quanto aquele que canta. Se você é hospitaleiro, se você deseja sempre hospedar alguém na sua casa e quando essa pessoa vem, você faz de tudo para cuidá-la bem, é uma qualidade. Só que quando alguém pergunta a você, qual a sua qualidade? Muitas vezes não sabemos responder. E isso também está errado. Porque a nossa qualidade também foi dada por Deus. Quando a gente não reconhece ela, a gente também não está reconhecendo o que Deus faz em nossa vida. Por isso que eu disse que essa lição é uma lição que dava para toda a igreja. Porque além do adolescente que está construindo a sua identidade, também temos nós adultos que já construímos, mas também carregamos conosco traumas, processos que não deram certo. Então, a gente coloca isso em nós e a gente acaba não se permitindo vivenciar um pleno amor que Deus dá por nós. A gente acaba não reconhecendo aquilo que Deus faz em nossas vidas, por mais simples que seja. Isso gera muitas vezes ingratidão. Às vezes, Deus dá algo simples, mas esse simples foi dado por Ele. E nós devemos reconhecer que foi dado por Ele e usá-lo, porque Deus também não nos dá talentos, dons e habilidades para ficar guardado. A gente for lembrar da história daquele que recebeu os talentos, o que recebeu um talento guardou. E ele foi o que teve a pior consequência, porque todos os outros foram bem recebidos. Mas esse não foi, porque ele guardou. Ele foi chamado de preguiçoso. Mas todos nós temos talentos. Então, reconhecer que temos qualidades não é sinônimo de soberba. A soberba, o sim vai descer, ele vai ser quando você pega isso para dizer que você é melhor do que o outro, para dizer que você faz mais do que o outro. Você lava a louça muito bem. Eu sou o melhor de todos, ninguém lava igual a mim, não preciso de ninguém, não preciso de ajuda. Aí está o pecado, porque você está passando a ser o centro da sua vida. E isso vai trazer consequências. Vamos lembrar de Jezabel. A lição até atrás da Jezabel. Acho que Jezabel é o ícone da autoestima elevada. E como isso é extremamente horrendo, né? Porque não tem palavras para descrever o que aquela mulher fez. Viemos e compreender. Jezabel seguiu seu sonho, né? Jezabel, ela foi a todos os seminários de coaching. Foi. Da... Ela foi o Ela era Rivercast, assim. né? É.
fazer o que eu Ela não quero fazer desistiu o tempo todo. do propósito dela, né? Ela não desistiu do... Não desistiu. Mas teve consequência. Custe o que E custar. não foi boa. Não foi... Gente, que morte horrível foi aquela daquela mulher, né? E você ter o seu corpo comido por cachorros. Entenda, foi algo horrível, porque ela fez algo. Quando a gente se coloca no centro e quer fazer tudo o que a gente quer, as consequências serão ruins porque estaremos pecando. E o que o Reinaldinho falou agora da questão do coaching, não estava nem pensando em falar nisso, mas é algo bem interessante. Cuidado, devemos ter cuidado. Tem alguns materiais que realmente nos ajudam, nos ensinam, mas tem muito material aí, disfarçado inclusive de pregação, que muitos adolescentes assistem porque acham bom, porque é motivacional, é bonito, tá certo. Eu vou uma receita de bolo, faço isso, eu vou chegar em tal lugar, vou só crescer, e não é bem assim, né? E isso vai impactar na autoestima do seu aluno mais para frente, e na sua também, na nossa, se a gente consumir esse material. Porque a gente tem até um box na lição do professor, né, que o comentarista fala que a geração de agora, ela passou por muitas mudanças em relação às gerações passadas. E uma dessas mudanças foi mudança em relação ao padrão de como deve ser. Já sempre existiu um padrão que se cobra para que as pessoas sejam daquela forma. Agora, esse padrão é muito constante e muito volátil. Então, existe um padrão da Ásia que está vindo muito para cá e agora muita gente quer ser igual a esse padrão. Existe o padrão brasileiro, mas existe o padrão americano e tem que ser daquele jeito, tem que ser usar aquela roupa, aquele cabelo, aquele corpo. E isso, para quem está construindo identidade, é complicado, porque quem tem vai tender a se achar, em outras palavras, porque tem. E isso gera muitas vezes o bullying, por exemplo. E quem não tem, tende a ter a baixa autoestima e a gerar grandes problemas em si próprio para poder atingir aquele padrão. E isso ele perde o amor próprio, porque ele prefere sofrer uma consequência horrível para atingir aquilo. E a gente tem que ter muito cuidado com os nossos alunos quanto a isso. E é uma característica da juventude, né? Essa questão de você, às vezes, vender a sua alma, vamos dizer assim, para pertencer ao grupo, né? Para fazer parte daquela patota, daquele grupo. A juventude tem muito disso, né? Você abre mão dos seus conceitos, da sua personalidade para fazer parte daquele grupo. E, e, e às vezes o sentido de viver, o sentido de você existir, acaba sendo aquele grupo, aquelas pessoas, aquela filosofia de vida. Quando, na verdade, não deveria ser assim, né? Nós devemos ter a nossa característica, nós devemos saber quem somos, a nossa identidade como filhos de Deus, como filhos amados, como servos do Senhor, e ter isso como propósito de vida, de servir, de amar, de fazer a vontade de Deus. E quando nós vemos isso acontecer, por exemplo, jovens deixar de ser você mesmo para fazer parte daquele grupo, e às vezes você se decepciona e muita gente acaba sofrendo consequências terríveis, né? A vida ela tem um sentido. Existe um livro muito bom que se eu não me engano, é o Sentido, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Foi um médico que foi para o campo de concentração e ele dizia isso, né? A vida tem um sentido. Para nós cristãos, a vida tem um sentido, que é existir para viver, fazer a vontade de Deus e morar no céu. E nós precisamos ter isso para não incorrermos também no perigo da baixa estima, né? E tem sido uma característica da nossa sociedade. A gente viu aí a campanha do Setembro Amarelo, vários depoimentos de pessoas que hoje vivem com depressão, pessoas que estão envergonhadas, com medo, e por isso que é importante a gente viver a palavra de Deus e procurar justamente evitar. É claro que são elementos, são coisas que estão muito presentes na sociedade, que são perigos que nos rodeiam, e nós precisamos estar atentos para não cairmos, né, nessas questões que a lição traz muito bem, de depressão, transtorno de ansiedade, principalmente na época que nós vivemos de uma pandemia e outras questões de incertezas que nós estamos vivendo, Reinaldinho, que nos trazem uma insegurança, mas nós precisamos, como filhos de Deus, como cristãos,
saber em quem nós temos crido e confiado e saber que Ele tem cuidado de nós. A pessoa que vive em alta estima, né, em excesso de autoestima, ela vai viver cercada de pseudo-seguranças, né? Na verdade, o que ela tem é uma grande insegurança, tem uma grande deficiência em alguma coisa, né? Sempre aquela pessoa que se acha demais tem alguma coisa ali por trás. Na verdade, isso é vaidade, né? Isso é vaidade, e vaidade é uma palavra que vem do latim, quer dizer vazio. Uma pessoa que é vaidosa é uma pessoa que é vazia. Uma pessoa que tem baixa autoestima é uma pessoa que simplesmente reconheceu o seu vazio e não tem forma de sair dele. Na verdade, é uma cosmovisão de vida pessimista. E que, se é pessimista, não é realista, né? Na verdade, nós temos, sim, nossas inseguranças, nossas fraquezas, e temos que nos gloriar. E em Cristo, nós podemos gloriar nelas, porque é quando estamos fracos, é aí que nós somos fortes, não é? E essa é a verdade. Quando a gente perceber algo em nós que, com sinceridade, não agrada o seu chefe, que não agrada a você mesmo, algo que você tenta fazer e não consegue, você queria ser mais inteligente, queria ser mais bonito, queria ser mais rápido, queria cozinhar melhor, lavar uma louça melhor, né? Mas você não consegue, põe essa fraqueza em Cristo, né? Deus não precisa de você. A verdade é essa, né? Deus, para fazer os planos dele, ele não precisa da sua capacidade. Na verdade, José, é muito melhor. Eu acho que Deus trabalha muito mais com pessoas com baixa autoestima. As pessoas com baixa autoestima, Deus tem um favoritismo para as pessoas que se encontram perdidas em suas vidas. Porque é mais fácil, porque já é um passo a mais, né? A pessoa que é autoconfiante primeiro tem que cair. Primeiro Deus tem que derrubar primeiro, derrubar do cavalo, né? Deixar cego por alguns dias, para depois retirar as escamas dos olhos. Primeiro a gente precisa reconhecer a nossa incapacidade. E as pessoas que estão com baixa autoestima, muitas vezes, ou com depressão, né? Muitas vezes manifestada na forma de depressão. Muitas vezes a baixa autoestima é apresentada em forma de raiva, né? De outras formas Ressentimento. de outras formas E às vezes até mesmo o bullying. Às vezes a pessoa que causa o bullying. bullying, ela está causando por conta de si próprio, porque ela não se sente uma pessoa importante, então ela quer ser e ela vai lá e causa. O bullying é interessante porque é bem da realidade, né? Bem atual, e que eles vivenciam isso na escola, às vezes na família, e segue pelo resto da vida, muitas vezes. Acho que foi você ou foi José que falou a formação de grupinhos, né? Quando a pessoa não encontra, por exemplo, tem uma baixa autoestima em casa, porque os pais ignoram ela, isso é muito complicado. Nunca devemos dizer para os nossos filhos ou para os nossos amigos, né? Você não presta, você não vale nada, esse menino é uma bênção, só dá trabalho. Não, você não pode fazer isso, não, porque você está criando ali um ambiente de batalha, um ambiente que não é para ser dentro de casa, né? Então, é necessário ter essa visão. Por quê? Porque senão o aluno, e aqui no caso, né, na EBD, o aluno pode se sentir excluído. Por exemplo, ele chega na escola, vamos supor que um aluno da sua turma que sofre de depressão e ele passa a maior parte do tempo no computador, porque um dos primeiros indícios de depressão é você se afastar da sua família, se afastar do contato das pessoas. Vamos supor que ele se feche dentro do seu quarto e vai assistir desenho, sei lá, até mesmo pornografia. Na escola, ele vai encontrar um grupo que faz a mesma coisa. E ali ele vai se encontrar, entre aspas. E na EBD, professor, a gente tem uma ferramenta muito legal. Um instrumento de Deus você pode se tornar na hora da sua aula. Veja, nós falamos na primeira aula que essa equipe aqui gravou, da pedagogia do amor. Se vocês lembram, lá no começo, você tem que amar o seu aluno. Você tem que mostrar para ele, quando ele chegar na aula, que ele é bem-vindo, que ele pode se achegar, que ele pode falar, que ele pode...
eu nas minhas aulas, eu tô começando a colocar os alunos para falarem, para que eles se sintam, olha, as pessoas do mundo, a gente não vê esses debates aí, os caras falando bem demais, eles rebatem na hora, falam na hora, tal. Nossos alunos têm que crescer, têm que descobrir os seus talentos, né? Então, na igreja é um bom lugar para que a gente comece a fomentar as habilidades que eles têm. E aí a gente vai, junto do Espírito Santo, ajudando nossos alunos, né, a crescer emocionalmente. Muito Isso. bem. Pode falar. Pode Não, falar. eu ia aproveitar o gancho para falar sobre o próximo tópico. Exato. Exato, pronto. Então, fica à vontade. Porque o que o Reinaldinho falou é justamente o início do próximo tópico, né? Porque a gente está falando de um aluno com baixa autoestima, que se menospreza, que não vê qualidades em si, e ele tem qualidades, então você, professor, pode reforçar, não só de um, reforça todos os alunos, pontos positivos que eles têm, enfim, para dar um ânimo, para eles começarem a abrir os olhos e, poxa, eu tenho isso mesmo, eu sei fazer isso. É interessante. E a lição ela traz no tópico seguinte a questão dos cuidados conosco. Lembra que eu perguntei como a gente vai amar nós mesmos? Então, a gente tem que amar nós mesmos com atitudes que envolvem o nosso cuidado do corpo, da mente e do espírito. Mas por que isso é importante? Porque a comentarista tem que trazer isso. Porque senão a gente vai cair na baixa autoestima. E se a gente não fizer também os cuidados de forma adequada, a gente também pode recair em uma autoestima elevada. Porque a gente pode se achar que estou fazendo tudo, então estou excelente, e não é bem assim. A gente nunca vai chegar a esse patamar de pessoa excelente. Não aqui na Terra, né? A nossa vida é uma vida decaída por um pecado. Então, é necessário que a gente tenha o equilíbrio. Então, é necessário que a gente se cuide. Então, devemos ter cuidados com o nosso corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quando a gente fala desse versículo, sempre tem uma pregação, ou alguém que comenta, você gostaria de morar na casa bagunçada? Não, o Espírito Santo também não gostaria. Então, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo internamente, ele mora dentro de nós, mas o externo é a aparência dessa casa, que deve ser cuidada. E deve ser cuidada porque também interfere no interno. Às vezes tem pessoas que estão extremamente mal-humoradas. Mas quando começa a fazer uma atividade física, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, uma natação, qualquer coisa que seja, melhora o humor. Por quê? Porque a atividade física ela vai liberar ali serotonina. Ela vai melhorar no seu humor. E isso é cuidado consigo próprio, e isso é cuidado também para o Espírito Santo. Porque como é que o Espírito Santo mora em nós e a gente vive mal-humorado? Temos dias de mau humor, é fato, mas a gente pode melhorar isso. Então, cuidar do nosso corpo, ele influencia em como nós nos relacionamos com o outro e também como a nós mesmos. Depois de uma atividade física, por exemplo, para as meninas, mulheres, né, depois de passar aquele hidratante, aquele óleo, tomou aquele banho depois de um dia de trabalho, a pessoa chega exausta, toma aquele banho, veste uma roupa limpinha, sai no espelho e, nossa, botou uma roupinha limpa, arrumadinha, os meninos botou aquele tênis, aquele relógio, dá um ânimo diferente. É bom para nós. A gente só não pode usar isso para dizer que somos melhores que os outros ou para sermos independentes. Do tipo, se no dia de eu tirar essa qualidade de vida, eu poder fazer isso, eu não vou conseguir ficar bem comigo mesmo. Isso é um problema, é dependência. Mas que enquanto a gente tem, nas condições que a gente tem, usar isso é cuidar do nosso corpo. É importante, sabe? E isso impacta no nosso saúde mental, porque a gente vai melhorar como nós estamos. A nossa mente, ela não vai funcionar bem se ela está 100% trabalhando com problemas. Às vezes, a rotina é tão puxada, inclusive para o jovem, para o adolescente, porque tem aula de manhã, cursinho de tarde, à noite tem que fazer o esporte para a saúde, e quando chega em casa, faz de casa, vai dormir. E passa assim o dia todinho, todos os dias. É complicado, e às vezes a gente trabalha, estuda, tem as coisas da casa para fazer, então sempre no estresse, mente processando, não para. Ela precisa ter descanso. É necessário que a gente descanse, é necessário que a gente tenha um tempo para lazer. Se eu não me engano, é em Salmos, acho que é o salmista, né, se for em Salmos, vai dizer, Senhor, ensina-me, dá-me sabedoria para remir o meu tempo. Nós temos que aprender a dividir o nosso tempo, entender que a gente precisa ter cuidado com a nossa mente, se alimentar de coisas boas para ela. Às vezes, filmes, séries, livros bons, ok, mas tem aqueles que são ruins e que a gente consome.
Isso vai trazer problemas para a nossa saúde mental. Eu falo assim, como se estivesse falando para você, professor, e não me pedindo como de costume, fale para o seu aluno, né, tem o costume de fazer isso, porque é uma lição que também é para nós. Às vezes o mundo, a rotina é tão pesada que a gente está tão sobrecarregado que a gente não consegue parar. E parece que parar é um crime. Que se você parar 15 minutos, 1 hora para se deitar, você não fez nada. E não é isto. Não, o ócio, ele não é improdutivo. Pelo contrário, o ócio é produtivo. A gente não pode ter a preguiça. Aí é outra história. A gente vai lá para provérbios. Vai ter confusão com o preguiçoso. Mas o ócio é necessário. A gente precisa parar. A gente precisa também entender que se a gente tiver com problemas e precisa de ajuda, buscar ajuda profissional. Essa lição foi escrita por uma psicóloga, inclusive, né? A Thaís, ela é psicóloga. E traz uma sensibilidade muito grande para a gente. A psicologia, a psiquiatria também, ela está para nos ajudar. Então, cuidar da nossa saúde mental também é procurar este recurso que Deus disponibilizou para nós. E já partindo para o tópico final, o tópico 4, é claro que você, professor, vai ter, veja que são muitos assuntos que você pode tratar com o seu aluno dentro dessa mesma lição. É importante que você converse com eles, pergunte. Pode ser que muitos deles estejam também com ou uma autoestima bem elevada, um excesso de confiança, ou mesmo aqueles que estão com a baixa estima, que você vê que talvez não participa muito da sua aula, ou que não vai muito às aulas de escola dominical, pode ser um sinal de que aquele aluno esteja justamente com uma baixa autoestima, esteja necessitando de ajuda. E nós, como professores, como líderes de jovens, como pessoas, como irmãos em Cristo, precisamos estar bem atentos a essas coisas para ajudarmos os nossos queridos irmãos. E o tópico final, o tópico 4, ele traz justamente sobre autoestima humilde. A gente viu sobre o amor próprio, sobre os excessos, sobre como nós vamos demonstrar esse amor próprio através do nosso cuidado com o corpo, com a alma, com a mente, e agora reconhecendo que o nosso coração ele é bastante enganoso, Reinaldinho, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque devemos colocar sobre a prova da palavra de Deus e evidenciar nossos sentimentos e pensamentos sob a égide da palavra de Deus. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, né? Salmo 39. Pois é, precisa olhar para si com os olhos de Deus, né? Olhar para si com os olhos de fogo, vamos dizer assim, com os olhos de justiça de Deus, procurar em nós as nossas... quem nós realmente nós somos, né? O nosso coração, ele é enganoso. Ele coloca sonhos na nossa mente que não são de Deus, coloca vontades que são contra a vontade de Deus. Então, não são perfeitos, não são agradáveis, nem são bons. São sonhos perversos, né? Eu tenho um aluno, ele já foi para outra congregação, que ele era uma pessoa que estava se descobrindo. Ele estava prestes a entrar no ensino médio, para entrar no pré-vestibular. E aí ele tinha uma dificuldade, que ele não sabia o que ele queria da vida dele. Ele não sabia o que ele ia fazer da vida dele. E aí, através de conversas, por exemplo, empresta um livro, empresta uma coisa, gasta tempo com o seu aluno, a gente consegue, de alguma forma, ajudar nessa autoanálise dele, né? Ver como é que ele vai se sair. Mas, na verdade, é como o Milton falou, a gente tem que reconhecer as nossas qualidades com humildade, né? Agora, então, reconhecer o valor em Cristo, né? Que fora dele nós não temos realmente valor nenhum. Fora de Cristo, o que sobra é depressão, suicídios, mas com Cristo nós temos a vida eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei. Perfeito. E esse exemplo que a lição traz, Milka, sobre uma personagem bastante marcante, Esther, a Judi Esther, como um exemplo de autenticidade. Isso mesmo, Esther, né? Ela vai ser levada para o palácio, a gente conhece bem a história, e ela vai ser apresentada ao rei. Interessante que às vezes as pessoas colocam como se ela fosse maltrapilha para ser apresentada, não é bem assim, né? Ela vai
levar aquilo que foi orientado a ela levar, só que ela não vai escolher nada mais. Então, era um exemplo de humildade e também de modéstia, né? Se for ver nesse contexto. E a gente tem que usar esse exemplo de Esther. Tanto o exemplo de como ela foi se apresentar, aceitou os conselhos, aceitou as normas, o que foi orientado, e percebeu que apenas aquilo era suficiente, que o que ela tinha nela é suficiente. O que temos em nós é suficiente, porque foi Deus quem nos deu. E ele vai se responsabilizar pelos demais, vai cuidar de nós, habilidades de desenvolver e vai dar as estratégias. E ela estava em um lugar de destaque e usou este lugar de destaque em prol dos demais. E a gente tem que fazer isso. Assim como Esther, reconhecer que não é porque estamos numa posição alta, se for o caso, que a gente não deve olhar para o outro. Deus nos colocou ali, então vamos usar isso para abençoar os demais. Isso, quando a gente se ama, é mais notório, porque a gente consegue se colocar no lugar do outro. Mas a gente não se amar, se a gente estiver lá em cima na autoestima, a gente não se coloca no lugar do outro. E se a gente estiver com a autoestima lá embaixo, a gente vai achar que a gente não pode fazer nada. E isso vai ser um problema, porque a gente não vai ajudar mesmo por dentro. Então, o equilíbrio, ele vai ser importante, e Estela vai ser um exemplo disso, né? Ela vai ter aquela humildade e vai se colocar no lugar do outro. Muito bem. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Uma aula tão abençoadora, rica, como eu costumo falar. Espero que você, professor, faça um bom proveito dessa lição. Você que é aluno, que também está assistindo o nosso episódio, nosso podcast, investigue o assunto, estude, avance no conhecimento, porque certamente nós estamos estudando e falando de algo maravilhoso, que é a palavra de Deus, que ela tem esse poder transformador na vida daqueles que ouvem a palavra. Então, você, professor, invista no seu aluno, converse com ele, analise, observe, porque certamente na sua classe pode ter os extremos, pode ter aquele aluno mais equilibrado, e vamos ter cuidado, porque são elementos muito presentes na nossa sociedade, justamente também dentro da nossa igreja. Então, foi um prazer, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo, e que nós tenhamos aí um trimestre muito rico, de muito aprendizado da palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez ao Reinaldinho, a Milka, que Deus abençoe vocês, e desejamos que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe.